primeira vez na história da nova república, um presidente tem medo de que seu indicado ao Supremo Tribunal Federal não vai ser aprovado pelo Senado. Vocês devem se lembrar que quando Barroso anunciou a sua aposentadoria, eu fiz um vídeo fazendo um apelo para os senadores dizendo que seria a maior desmoralização da história do Senado, depois dos dois indicados pelo Lula, eles aceitarem o Jorge Messias, que é um sujeito assim, no meio jurídico nulo, não é referência para nada, não é citado para nada, não tem uma grande carreira na advocacia privada nem na advocacia pública, ele é basicamente um ajudante de ordens e teve um papel fundamental na tentativa da Dilma livrar o Lula da cadeia. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. O Messias é esse sujeito aí que era o responsável por mandar o termo de posse pro Lula assumir a Casa Civil, ganhar foro privilegiado e fugir da cadeia. Muito recentemente nós tivemos aí uma votação que acendeu o alerta amarelo, a luz amarela aí pro governo em relação à indicação do Jorge Messias, e a gente vai falar sobre ela logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. E eu devo lembrar também, esta é a última semana em que você tem a oportunidade de comprar o seu ingresso pro Festival do Movimento Brasil Livre, que acontece no dia 29, já tá chegando, dia 29 de novembro. Esse festival, além de rico conteúdo político, painéis, apresentação do nosso programa, do que nós estamos pensando, das nossas estratégias, encontro de militância e de coordenadores do Brasil inteiro. Então você vai conhecer pessoas de todo o Brasil que pensam como você, que compartilham dos seus princípios, compartilham dos seus valores. Tem campeonato de debate que é divertidíssimo, mesmo que você não participe dos campeonatos estaduais, você pode se inscrever lá no dia e vai ser, é sempre muito divertido, é sempre muito legal, nem que seja para perder, só para ter a experiência. Também nós temos o Congresso Simulado, onde montam partidos políticos fictícios, fazem as suas disputas, também é sempre muito legal. Eu vou até pedir pro editor resgatar o vídeo que eu passei no Congresso Simulado no último Congresso do MBL. Dessa vez vai ser um festival muito mais amplo, então também vai ter música, enfim, bebida, comida. Eu quero saber primeiro o que está sendo discutido aqui para eu poder levar aos nossos telespectadores. Está sendo discutido aqui a divisão do poder no Império Romano neste Congresso Simulado. E todos os partidos representando os senadores do Império Romano nessa disputa. Você representa o Império Romano? Império Romano, exatamente. E o que o Império Romano defende nessa briga? O Império Romano defende um império forte, unido e coeso em busca do progresso! O senhor representa o quê? Quem? Partido Messiânico. O que o Partido Messiânico defende? O Partido Messiânico defende a livre expressão da fé dentro do Império e é contra a matança de minoria religiosa no Coliseu. Vocês que querem nos matar, saibam que a gente pode morrer, mas as nossas ideias ficarão e ressuscitarão no terceiro dia! Aleluia! É sempre muito legal e agora é a última oportunidade que você tem de comparecer. O festival já tá lotado, nós devemos aí ter mais 80, 70 ingressos à disposição. Bom, vamos lá. Recentemente nós tivemos a votação da recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e foi aprovada a sua recondução com 45 votos. Aí você fala, pô, mas isso é péssimo, vai manter um PGR que deixou que vários processos importantes corressem no Supremo, com os próprios ministros do Supremo usurpando o poder, a competência do Ministério Público da Procuradoria-Geral da República. Mas há uma excelente notícia nessa recondução, que é o seguinte: na primeira votação, na primeira vez que Paulo Gonet foi conduzido à PGR, ele teve 65 votos. 65 votos. Nessa vez, nunca houve uma votação tão apertada na indicação de um PGR. Ele teve apenas 45 votos. Ele precisava ali de 41 votos, ou seja, por 5 votos nós não tivemos pela primeira vez na história do Brasil um PGR sendo rejeitado pelo Senado. Ele perdeu 20 votos. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês: não sejam mais otários de, nas eleições para o Senado da República, votar em candidatos de uma falsa direita. Candidato que faz arminha com a mão, candidato que diz que é de direita só porque obedece tudo que o Bolsonaro diz, mas que na prática
vota em ministro do Supremo petista e em PGR indicado pelo PT. Digo isso por quê? Porque 41 senadores assinaram publicamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aí entra um primeiro ponto, tá? Os bolsonaristas mentiram para vocês dizendo que se tivesse maioria de assinaturas, o presidente era obrigado a abrir o processo de impeachment. Eu expus essa mentira logo quando eles estavam fazendo essa campanha e apanhei muito por isso. As pessoas falam, você não quer derrubar o Alexandre de Moraes, você quer desmotivar os senadores a assinarem? Não, você assina o quanto você quiser. Ótimo que assine. Agora, não minta para as pessoas, não venda uma falsa esperança para as pessoas em troca de um like momentâneo, em troca de um view momentâneo, quando essa esperança não existe, quando você tá mentindo para as pessoas, quando você tá só sendo populista, quando você tá só sendo demagogo. E foi o que aconteceu. Tá lá as 41 assinaturas há séculos e, obviamente, o processo não foi aberto porque depende do presidente do Senado. E o presidente do Senado foi eleito com o voto dos senadores bolsonaristas, que dizem fazer oposição, mas votaram no Davi Alcolumbre. Muita gente fica brava, indignada, me xinga por causa disso, mas isso é fato, meus amigos. Vocês foram feitos de otário, vocês foram enganados votando em senadores que não são de direita, eles são bolsonaristas. Eles obedecem o que o Bolsonaro manda. Se o Bolsonaro faz um acordo com o Supremo, eles vão cumprir. Se o Bolsonaro faz um acordo com o Alcolumbre, eles vão cumprir. Eles não têm nenhuma preocupação com princípios e com valores. Esse é um ponto que fica claro. Eles enganam vocês na cara dura para ter o seu like. 41 assinaram o impeachment do Alexandre de Moraes, mas se 41 tivessem votado contra a indicação do Gonê, o Gonê não era PGR. Ou seja, eles assinaram para te enganar e depois votaram no Gonê. Então esse é um ponto. Da mesma maneira como votaram no Zanin e votaram no Flávio Dino. Mas um ponto positivo, o fato de ter uma margem tão apertada para um PGR de só 5 votos, deixa, e o nome do Gonê tem muito mais força no Senado do que o nome do Jorge Messias, porque os senadores querem que seja Rodrigo Pacheco, PT, o governo Lula querem que seja Jorge Messias. Os senadores, principalmente Davi Alcolumbre, quer que seja Rodrigo Pacheco, porque ele foi presidente da casa, obviamente ele tem grande prestígio lá dentro. Então, meus amigos, o ponto é, o governo tá num momento de crise, o governo tá num momento de fragilidade para fazer uma nova indicação para o Supremo Tribunal Federal. E isso é excelente. O melhor dos cenários, politicamente falando, o melhor do cenário é o governo mandar um nome, pode ser o do Messias, pode ser outro, que seja rejeitado pelo Senado. Então o governo sofreria uma derrota histórica, tá? Não seria só um revés político. Ficaria marcado na história para sempre que o governo Lula foi o primeiro governo a ter um ministro do Supremo rejeitado. Segundo ponto, muito provavelmente isso ocasionaria uma crise tão grande, mas tão grande, que o governo Lula nem teria coragem de mandar um novo indicado, ou se mandasse um novo indicado, o presidente da CCJ ou do Congresso Nacional sentariam em cima dessa indicação e aí deixariam a indicação para o próximo presidente da República. Então, mais uma vez, eu vou fazer o apelo que eu fiz para os senadores da época da renúncia do Barroso. Os senhores têm a oportunidade, esqueçam por um pequeno momento os favores que vocês têm no governo, os favores que vocês têm no Supremo, esqueçam por um pequeno momento. Pensem que os senhores podem ser aclamados pela população e podem entrar para a história impondo uma derrota colossal para o governo Lula. Não tenham espinha de geleia, não tenham espírito de porco. Pensem na perspectiva histórica. O nome dos senhores pode estar eternizado como o nome daqueles senadores que tiveram coragem de impor uma derrota colossal, não só ao presidente da República, mas um candidato a ministro do Supremo, que todos vocês sabem que é difícil peitar um candidato a ministro do Supremo, porque depois que ele assume a cadeira, ele vai estar naquela cadeira pro resto da vida tendo poder para te ferrar.